Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar um novo assunto, tá? Nós vamos começar a falar sobre termoquímica. Termoquímica é uma parte de um assunto que vocês estudam tanto na química quanto na física, que a gente chama de termodinâmica, certo? Só que, claro, aqui nós vamos estudar a parte relacionada à química, a parte da termodinâmica referente às reações químicas, ok? Nessa primeira aula, nós vamos rever alguns conceitos que vocês já devem ter visto na física, que é o conceito de calor e caloria, o que significa cada uma dessas coisas, ok? Então vamos lá? Bom, vamos começar então revendo o conceito de calor. É claro, quando a gente fala de calor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma imagem como essa, né? A gente sentindo o que a gente chama de calor, tá? Mas a gente precisa diferenciar um pouquinho o que na ciência, o que na termoquímica, na termodinâmica a gente chama de calor, dessa sensação que a gente costuma ter, que a gente chama de calor, ok? Bom, na termoquímica, calor é uma forma de energia. Normalmente a gente considera a energia térmica saindo de um meio para um outro meio, de um objeto para um outro objeto, certo? E isso é o que a gente chama de calor, ou seja, é a energia térmica em trânsito sendo trocada entre dois objetos ou dois sistemas, ok? Agora, o que a gente viu aí na imagem é o que a gente chama de sensação de calor. Ela tem a ver com termodinâmica, tem a ver com troca de calor. Né? A gente sabe que o nosso corpo produz calor pela combustão, né, dos alimentos, claro que não tem chama, mas libera calor como uma combustão qualquer, e a gente produz esse calor o tempo inteiro e há necessidade da gente perder parte desse calor para o ambiente. Certo? Senão, exatamente, o nosso corpo vai subir muito a temperatura e isso pode causar algum problema. Quando o ambiente tem uma temperatura um pouco mais alta e a gente não consegue perder de maneira efetiva uma quantidade de calor para o ambiente, nosso corpo começa a subir a temperatura, certo? E aí a gente tem essa tal de sensação de calor que nós estamos falando. O mesmo vai acontecer quando nós falamos de uma sensação de frio, né? A sensação de frio é exatamente o contrário. O meu corpo perde calor excessivamente para o meio, perde mais calor do que deveria perder. E a temperatura do meu corpo baixa, e aí eu tenho a tal da sensação de frio, ok? Então só para esclarecer um pouquinho, para a gente não confundir as duas coisas que nós estamos falando, tá? Então não tem frio e calor na ciência. Na ciência é só calor. Um corpo perde calor, o outro recebe calor, ok? Um perde energia térmica, o outro recebe a energia térmica. Beleza? Bom, outro conceito que nós vamos falar aqui é o conceito de caloria. Mas o que tem a ver esse hambúrguer aí no meio, né? Na verdade tem tudo a ver. Inclusive a aula de hoje fala do poder calorífico dos alimentos, né? O poder de energético, quanto de energia tem dentro dos alimentos. E é exatamente a termoquímica que pode fazer o cálculo do quanto de energia a gente tem dentro desses alimentos. Como eu disse agora há pouco, os alimentos, a gente usa esses alimentos como fonte de energia. A gente queima esses alimentos dentro do nosso organismo para produzir energia, para a gente se movimentar, né, para a gente sobreviver e para produzir o calor que a gente precisa também para o nosso corpo, ok? Então, o que é caloria? Caloria é uma das unidades que a gente tem de medida de calor, para medir essa energia acumulada dentro das moléculas, dentro dos alimentos ou dentro dos objetos. O quanto de calor sai, o quanto de calor entra dentro desses sistemas, ou mesmo, né, o quanto de calor ele pode produzir ou aquele alimento pode produzir, ok? Mas vamos lá, já que eu disse que é uma medida de calor, vamos ver o que significa essa medida, beleza? Bom, então vamos ver essa unidade que nós falamos, chamada de caloria, que a gente usa para medir calor. O que é caloria? Vamos lá, por definição, uma caloria significa a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Ou seja, vamos entender. Se eu pegar aqui 1 grama de água, que esteja a 25 graus Celsius, se eu quiser elevar a temperatura desse 1 grama de água de 25 graus Celsius, então eu vou aquecer ela e vou elevar de 25 para 26 graus Celsius. Então eu tenho 1 grama de água e elevei 1 grau Celsius. Então para isso acontecer eu preciso de uma caloria.
Então, uma caloria é isso, a quantidade de calor que eu preciso para pegar essa água, por exemplo, que está a 25 graus Celsius, e elevar até 26 graus Celsius, ok? Agora, uma caloria é a quantidade de calor para levar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Então, é para cada grama de água. Se eu pegar, ao invés de 1 grama de água, pegar 10 gramas de água e quiser fazer essa mesma elevação de temperatura aí de 25 para 26, então aí nesse caso eu vou precisar de 10 calorias. 1 caloria para cada grama de água que eu tiver. O mesmo, se eu quiser aumentar em 10 graus Celsius, por exemplo, essa mesma quantidade de água. Então, 1 grama de água, elevar de 25, por exemplo, para 35 graus Celsius. Aí, nesse caso, eu também precisaria de 10 calorias. Então, vamos lá. E se eu quisesse elevar 10 gramas de água, 10 graus Celsius, quantas calorias eu precisaria? Bom, acertou quem disse 100 calorias. 1 caloria para cada grama, para cada grau Celsius, ok? Muito bem. Agora, a caloria é uma das formas de a gente medir calor. No sistema internacional, a gente não costuma usar caloria, né? A gente usa uma outra unidade de medida que serve para qualquer tipo de energia, não só para energia térmica, que é o joule. Tá? E claro, existe uma relação entre essas duas grandezas. 1 caloria é aproximadamente 4,18 joules. Em alguns lugares você vai encontrar com 4,2, né? Mas é mais ou menos isso daí, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos fazer alguns exercícios para a gente poder treinar um pouco de tudo isso que a gente viu, beleza? Então vamos lá. Para fazer os exercícios dessa aula, ele me deu 2 tabelas, ok? A primeira tabela com o valor energético aproximado de alguns alimentos. Então ele me dá uma lista de alimentos e a quantidade de energia liberada para cada grama desse alimento, ok? Só que ele me deu isso aqui em quilojoules. Ó, aqui vale ressaltar uma coisa. Eu mostrei para vocês agora há pouco a definição de 1 caloria e a relação dela com 1 joule. Mas esse valor, 1 caloria e 1 joule, é muito pequeno para a gente trabalhar com as coisas do cotidiano. Então a gente costuma usar sempre em quilocalorias e quilojoules. O que significa? 1000 calorias, 1000 joules, ok? Então vamos lá, ó. É a outra tabela que ele me dá aqui, é uma tabela de energia aproximada consumida em algumas atividades também em quilojoules, agora por hora de atividade, ok? Então vamos lá, ó. Exercício 1. Considere que durante o almoço você ingeriu 100 gramas de verduras verdes, 100 gramas de arroz, 50 gramas de batata frita, 50 gramas de frango grelhado e 2 fatias de laranja com 20 gramas cada. Calcule o valor energético calórico em quilojoules e em quilocalorias fornecidas por esse almoço, ok? Então vamos lá, ó. Eu peguei aqui 100 gramas de verduras verdes. Na verdade, aqui ele colocou na tabela como vegetais verdes. Vegetais verdes, verduras verdes é a mesma coisa. Então vamos lá. Para esse caso, eu consumi 100 gramas desses vegetais verdes. Cada grama desse vegetal me dá 1 kJ. Então eu preciso pegar isso e multiplicar por 1. Né? Ou seja, na verdade, eu vou ter aqui 100 quilojoules fornecidos por essas verduras verdes ou esses vegetais verdes, ok? Arroz. Também consumi 100 gramas. Só que o arroz me dá, aqui, ó, vamos procurar aqui, ó, arroz, 15 quilojoules por grama, certo? Então, como são 100 gramas, eu vou multiplicar por 15. Então, isso vai dar 1.500 quilojoules fornecidos pelo arroz. Batata. Ó. Batata foram 50 gramas, ok? E cada grama de batata me fornece 24 quilojoules. Então, é 50 vezes 24, que vai dar 1.200 ou 1.200 quilojoules, ok? Aqui, ó, frango, também são 50 gramas, certo? E o frango grelhado, tá aqui, ó, frango grelhado, 6 gramas, 6 quilojoules por grama. Então, eu vou multiplicar aqui por 6, ok? Isso vai dar, então, 300 quilojoules, ok? E por último, 2 fatias
de laranja, 20 gramas cada. Como são duas, 20 gramas, então vai ser 40 gramas, ok? E aqui ele não me dá laranja, o que ele me dá aqui nessa lista, tá aqui, ó, frutas cítricas, ok? Laranja é uma fruta cítrica, então isso vezes 1,5, que vai me dar, então, 60 quilojoules. Então o que eu tenho que fazer agora é somar tudo isso daqui, ok? Fazendo a soma, então, isso vai dar 3.160 quilojoules, certo? Bom, ele ainda pede também nesse exercício que a gente transforme esse valor que está em quilojoules em quilocalorias, certo? Então vamos lá, ó. Eu sei que uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Tá? Eu lembro que eu coloquei lá, uma caloria, 4,18 joules. Uma quilocalorias, 4,18 quilojoules. Então, se a minha refeição deu 3.160 quilojoules, quanto isso vai dar em quilocalorias? Então, X vai ser igual a 3.160 dividido por 4,18. Isso vai dar aproximadamente 756 quilocalorias, ok? Então essas duas aqui são os valores das respostas desse exercício, beleza? Bom, vamos fazer agora o exercício 2, que diz o seguinte, ó. Determine quantos minutos você teria de caminhar para consumir a quantidade de energia fornecida pelo almoço descrito no exercício anterior. Então vamos lá, ó. Caminhada, certo? E ele quer saber quantos minutos. Toma cuidado, tá? Por quê? Essa tabela que ele me deu aqui, com a energia que a gente gasta em algumas atividades, ele mostra que caminhada 1.100 quilojoules por hora, tá? Então esse valor aqui é por hora, ele quer saber em quantos minutos. Então o que a gente vai fazer? Em uma hora, certo? Ou seja, em 60 minutos, se eu caminhar, eu vou gastar 1.100 quilojoules. Para eu gastar 3.160 quilojoules, que é o que eu consumi no almoço, lá no exercício anterior, quantos minutos eu vou precisar? Então, X vai ser igual a 60 vezes 3.160 dividido por 1.100, tá? Isso vai dar aproximadamente 172 minutos, ou seja, você vai precisar caminhar quase 3 horas para poder consumir toda aquela caloria daquele almoço. Claro, considerando que só a caminhada é que vai consumir energia, beleza? Bom, então para terminar, vamos fazer o exercício 3, que diz assim, ó. Uma dieta alimentar de 6.000 quilojoules estava sendo seguida por uma pessoa. Durante uma refeição, ela ingeriu alimentos cujo valor energético era de 9.000 quilojoules. Para consumir o excesso, ela resolveu jogar futebol. Determine quantos minutos ela deverá jogar. Bom, pessoal, esse exercício é muito parecido com o exercício anterior. Então, eu vou pedir que vocês façam o seguinte: dá um pause no vídeo, vai lá, tenta resolver o exercício e depois você volta para ver a resolução, ok? Bom, então vamos lá. Ó. Ele diz que quer saber o tempo que ele jogou de futebol para consumir o excesso de alimento que ele ingeriu aqui. Então vamos lá, vamos calcular primeiro o excesso de alimento que ele consumiu. Se ele tinha que consumir 6.000 e consumiu 9.000, então o excesso é de 3.000 quilojoules, ok? Bom, ele quer saber quantos minutos. Não se esqueça, a tabela me dá em horas. Então vamos lá, ó. Em uma hora, que são 60 minutos, ele consumiu 2.200 quilojoules. Se eu for consumir 3.000 quilojoules, então vamos lá, ó. X vai ser igual a 60 vezes 3.000 dividido por 2.200. Fazendo essa conta, isso vai dar aproximadamente 82 minutos, ok? Bom, pessoal, espero vocês então na próxima aula. Até mais.